E hoje nós vamos falar sobre intencionalidade. Intencionalidade é colocar em intenção mesmo. Que as pessoas se aproximam umas das outras por causa de intenção, né? Para querer alguma coisa, geralmente. E isso não é errado, eu quero dizer a você. Claro que tem pessoas que têm intenções erradas, mas existe uma intencionalidade que vem da parte de Deus, que vai ajudar você na persistência. Qual é a nossa intenção nesse desafio? A nossa intenção é fazer com que a gente domine o corpo, acordando cedo, que a gente domine a alma, meditando na palavra, e que a gente domine o corpo, fazendo as atividades práticas. Você entende isso? Isso é a intenção desse desafio. Eu quero provar para você que você pode fazer tudo que você se propõe a fazer. Não vejo a hora da gente estar lá no 40º dia, no dia 40, e a gente está se alegrando, olhando para trás, vendo tudo que a gente conseguiu, tudo que a gente fez e que vai prosperar. Você entende? Graças a Deus. Então vamos lá, e uma coisa que eu quero falar para vocês sobre intencionalidade é que você seja intencional. Tenha a intenção de estar nesse desafio, de querer vencer você mesmo, que essa é a proposta. Entendeu? Então, quando você tem a intenção de eu vou vencer todos os dias, eu vou me vencer, você gera uma energia, gera aquele ânimo para que você de fato acorde todos os dias cedo, assista a live, divulgue para mais pessoas, né? Fique curtindo aqui, fica compartilhando, porque você quer que pessoas cresçam nisso. Não é verdade? Fala para mim, você quer que as pessoas cresçam, não quer? Escreve aí para mim. Da forma que você tem sido abençoada, você tem que transbordar para outras pessoas, que nem eu falei antes da fonte. Você recebe da fonte e aí você tem que liberar a parte da fonte para outras pessoas. Quase que o celular cai aqui. Coisas do ao vivo, tá? Então seja você também um mensageiro das boas novas, liberando a fonte que tem recebido todos os dias de manhã, tá? Eu quero dizer uma coisa também, se você quiser anotar. Intencionalidade não gera expectativa nas pessoas, certo? Quando você tem a intencionalidade, você não gera expectativa nas pessoas. Lembrando que a nossa expectativa tem que ser no Senhor. A intenção desse desafio é sempre lembrar que Ele é o centro de tudo, Ele é a nossa fonte e Ele que vai fazer nos prosperar. Mas, Barroso, por que você está falando intencionalidade hoje? Por que essa palavra está tanto na moda? O que é que as pessoas têm pegado de segredo, de códigos nesse desafio aí, nessa palavra intenção? Porque as pessoas perceberam que quem não é intencional nas suas coisas, quem não é intencional no espírito, quem não é intencional na família, quem não é intencional em tudo que se coloca para fazer, é uma pessoa que não tem forças, é uma pessoa que é aleatória, entende? Então ela não sabe o que quer. Quando você não coloca intencional, você acaba se tornando uma pessoa aleatória, entende? Então a intencionalidade é justamente você fazer alguma coisa e saber por que está fazendo. Se eu estou fazendo esse desafio, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, porque eu quero me vencer todos os dias. E se eu tenho dificuldade, aí é que eu vou colocar pressão mesmo. Eu quero me vencer. Você entende isso? E eu quero que, de uma tarefa que eu vou dar para vocês hoje. Oi, Marli, seja muito bem-vinda. Nosso desafio aí, 40 dias pela manhã, acordando certo, falando com o Senhor. E todo dia prosperará. Então eu quero deixar de tarefa para vocês que vocês estudem Marcos 5, certo? Marcos 5, a partir do verso 24. Graça e paz, Marli, seja muito bem-vinda aí ao nosso grupo de 40 dias aí, acordando às 5h57 da manhã e conectando com o Senhor logo cedo.
Graças a Deus. Então, quando, sim, para meditar, né, a tarefa de vocês vai ser ler Marcos 5 hoje, a partir do verso 24. Eu vou ler aqui com vocês rapidamente e eu vou mostrar para você como é ser uma pessoa intencional e o que tem de bom em ser intencional. Vamos aprender isso aqui agora. Eu vou ler para vocês Marcos 5 a partir do 24, né? Tá no momento em que Jesus está, na verdade, Jairo, vou falar com Jesus para dizer que a filha dele está quase morrendo, para Jesus ir na casa tal, e tudo mais. Só que Jesus começou a andar para ir para a casa de Jairo, né? E aquela multidão cercando, porque todo mundo sabia que Jesus curava, né? Já tinha saído por todos os lugares. E aí, no meio daquela multidão, umas pessoas uma batendo nas outras, né? Jesus andando. Tanto é que no verso 24 diz assim: Jesus foi com ele, com Jairo, e todo o povo seguiu, apertando-se ao redor. Então quer dizer que tinha bastante gente, não é verdade? No verso 25 diz o seguinte: tinha passado por muitas... na verdade é 25, peraí. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Verso 26. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar em nada. Na verdade, havia piorado. Eu estou lendo a Bíblia, a minha versão é a Transformadora, certo? Que é a versão da Bíblia que eu uso para estudar. Verso 26. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Responde aqui para mim, na sua opinião, vamos pensar. Essa mulher que sofria de fluxo de sangue, você acha que ela não foi intencional? Escreve aqui para mim, se você acha. Ela foi ou não foi intencional? Pensa bem. Ela estava no meio da multidão e ela só foi para a multidão porque ela ouviu falar de Jesus. Entende? Ela ouviu falar de Jesus e foi para a multidão. Para quê? Para se encontrar com Jesus. Então, você lembra que no início da live eu falei que as pessoas se aproximam de você com intenção. Às vezes boas, às vezes ruins. Mas vamos focar nessa mulher do fluxo de sangue aí. Vivi colocou aí o versículo, Rosemary e Marli colocou sim. Essa mulher foi intencional. Por quê? Ela ouviu falar de Jesus, ouviu dizer que ele curava e ela tinha algo que precisava de cura. Então preste atenção nisso que eu vou falar para você. Aquilo que ela precisava, ela correu atrás. Isso é ser intencional. Você pode escrever isso? Escreve isso aqui nos comentários. Aquilo que ela precisava, ela correu atrás. Entende? Escreve isso para fixar na sua mente. Eu quero que isso fixe na sua mente. A mulher do fluxo de sangue tinha uma necessidade, mas ela não ficou parada em casa esperando morrer. Ela tinha intenção de viver. Ela tinha intenção de viver e ela fez por onde fazer isso. Isso, Marli escreveu aqui, aquilo que ela precisava, ela correu atrás. Então ela começou, ela já tinha ido atrás de vários médicos e não deu certo. Mas ela não desistiu. Entendeu? Uma pessoa intencional, ela não desiste. Escreve isso também. Uma pessoa intencional, ela não desiste. Aí Rosemary colocou, Vivi, Celso, aquilo que ela precisava foi atrás. E escreve assim também. Uma pessoa intencional, ela não desiste. Eu vou escrever aqui também. Vou escrever aqui no meu bloquinho. Uma pessoa intencional, ela não desiste. Foi o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Tinha passado por vários médicos, foi desenganada, só esperava morrer mesmo. Mas ela fez isso? Não. Ela foi intencional naquilo que ela queria.
Ouviu falar que Jesus cura, foi atrás de Jesus no meio da multidão. Olha o tanto de obstáculos. Naquela época, uma mulher assim não saía de casa, ela era rejeitada, ela corria o risco até de matarem ela. Mas você acha que os obstáculos pararam essa mulher? Não parou, gente. Não parou. Quem é intencional não para. Quem é intencional não para. E ela continuou. Continuou e aquela multidão ia aí procurando atrás de Jesus. E aí chegou um momento que ela conseguiu, aqui no verso 27 que eu li para vocês, ela conseguiu só tocar de longe o manto. Né? A parte de baixo assim da roupa de Jesus, ela só tocou. A fé dela foi tão grande, mas tão grande, que ela colocou na cabeça: se eu tocar, eu serei curado. Uma pessoa intencional, ela tem um objetivo. Ela sabe o que vai fazer, faz e ela tem um objetivo. Se eu for tocar, serei curada. Ela colocou isso na mente, ficou repetindo várias vezes. Eu acredito que ela ficou. Até ela conseguir fazer aquilo. Então, uma pessoa intencional, como vocês escreveram aí, ó, uma pessoa intencional, ela não desiste. Uma pessoa intencional, ela vai até o fim e vai repetindo aquilo: eu vou conseguir, eu vou fazer, que nesse desafio dos 40 dias. A gente precisa ser intencional, a gente todos os dias acordar e dizer: eu vou conseguir fazer os 40 dias. Eu vou conseguir, eu vou ser intencional. Eu vou conseguir, vou chegar lá na largada, naquela faixa de chegada que tem na corrida. Nas corridas, né? Não tem uma bandeira, na corrida de carro tem uma bandeira quadriculada. E essa é a nossa intenção, chegar lá, não desistir. Tá? No verso 28, diz o seguinte, para confirmar aquilo que eu te falei, né? Ela tocou no manto de Jesus e no 28 ela fala: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Uau! Olha só que essa mulher repetiu até chegar um momento que ela tocou. Então eu quero que você seja intencional naquilo que você tem que fazer. Você sabe que tem que fazer algo, então seja intencional. Vai ter obstáculo, vai ter uma multidão, vai ter de tudo. Mas se foi Deus que colocou no seu coração e você quer aquilo de verdade, então você vai repetir todos os dias. Porque ela falava: se eu tocar, eu serei curada. E você tem que falar: eu estou num desafio para me vencer. E eu vou vencer. Porque a Bíblia já fala que já somos mais do que vencedores. Então a gente só precisa fazer alguma coisa. Por isso que a nossa primeira live, a nossa primeira aula foi sobre movimento. A gente precisa se movimentar e é isso que Deus quer. A gente tem que se movimentar, fazer alguma coisa por nós mesmos. E isso é a intenção do desafio. Fazer algo por nós mesmos. Porque nós temos que vencer nossa carne, nossa alma, nosso corpo todos os dias. Porque se deixar, a gente ficava sem fazer nada, só. Isso não é bom. É por isso que, primeiro dia eu falei sobre movimento, porque eu já queria incentivar você que está comigo nesses 40 dias a se movimentar, a fazer coisas. E todo dia eu vou trazer uma palavra que vai definir a mensagem do nosso dia. Oi, Sunil Shende, eu acho. E Eliana Gomes, sejam muito bem-vindas. Hoje estamos falando sobre intencionalidade e a tarefa é estudar Marcos 5, que fala da mulher do fluxo de sangue, a partir do verso 24, tá? E eu vou ler no verso 29 agora. Diz assim: no mesmo instante, a hemorragia parou. Nossa, preste atenção no que eu acabei de dizer. A mulher do fluxo de sangue, ela foi intencional. E ela falava: quando eu tocar, eu serei curada. Ela tocou. Por causa da fé dela, no verso 29 diz que ela foi curada no mesmo instante. Olha só que coisa. O que eu quero dizer para vocês, que se você está comigo aqui nesses 40 dias, hoje é sábado, quem quer acordar sábado tão cedo? Ou domingo e amanhã? Quem quer acordar? Por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa que eu era assim. Não, sábado e domingo eu descanso, então eu acordo até tarde. Mas não, o desafio é para eu dominar a minha carne. Eu não vou deixar minha carne preguiçosa. Eu vou ser intencional nesses 40 dias com você.
Sabe por quê? Porque eu acredito que há um propósito em tudo. Então, há um propósito nos 40 dias. Há um propósito. Do decorrer dos dias a gente vai ver. Não vejo a hora de ouvir testemunhos de vocês. Eu não vejo a hora de ouvir meu testemunho e contar para vocês. Você entende? Por que, mas você tem tanta convicção em 40 dias? São dias normais? Bom dia, Julie! Julie tá aqui, Everton também. Sejam bem-vindos ao nosso 4º dia do desafio. Estou falando sobre a mulher do fluxo de sangue hoje e como ela foi intencional para conseguir a cura dela, né? E eu quero incentivar vocês a serem intencional também, tá? Mas, Marrosa, por que você acha? Por que você tem tanta convicção? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que a mulher do fluxo de sangue fez. Eu estou sendo intencional como ela foi. E eu crio expectativa em Deus de que vai acontecer alguma coisa nesses 40 dias. Por quê? Porque cada dia com um tema, eu estou pegando segredos da fonte. A gente estudou ontem sobre a fonte. A live está gravada, você que não assistiu. Ontem falamos sobre a fonte e como a fonte é poderosa. E quando a gente se tem a humildade de reconhecer que existe algo maior do que nós, uau, Deus pode fazer muita coisa de um dia para o outro. Deus pode fazer muita coisa em uma semana. Deus pode fazer esse ano, você viver nesse ano o que você não viveu em 10 anos ou em 5 anos. Imagina nesses 40 dias, Deus pode tudo. A gente viu com essa mulher do fluxo de sangue. Ela criou expectativas em Jesus e a expectativa certa. A sua intenção nesses 40 dias é criar expectativas em Jesus. Ele é que pode fazer. Ele é que pode fazer. E nós estamos aqui todos os dias de 5h57 para pegar da fonte. Instruções da fonte. Você entende isso? Você consegue entender isso? Você fica animado com isso aí? Você imagina acordar sábado de manhã que você podia dormir até umas 9, 10 horas, mas você está aqui na live. Por quê? Porque você está sendo intencional. Porque você está dominando o seu corpo. Ei, corpo, acorda. Você está dominando a sua alma. Vamos meditar na palavra. E você está alimentando o seu espírito, porque são informações que vêm direto da fonte. Você entende isso? A mensagem de hoje que eu quero deixar para você é que seja intencional naquilo que você for fazer. Sabe por quê? Porque a gente precisa seguir os exemplos de Jesus. Vem cá, você não acha que Jesus foi intencional aqui na Terra? Escreva aí que eu quero ver o que é que você acha. Você acha que Jesus foi intencional aqui na Terra? Eu quero ver aqui os comentários. Sim ou não? Jesus veio para obedecer aquilo que o pai dele mandou ele fazer. Ou seja, a Rosemary já respondeu aí. Marli também. Sim, Jesus foi totalmente intencional. Totalmente. E a gente tem que pegar aquilo que Jesus foi, né? E ser hoje, que nós somos imagem e semelhança do Criador. Jesus foi o maior exemplo, então nós temos que pegar o exemplo dele e atribuir à nossa vida hoje. Tem pessoas que precisam daquilo que nós carregamos hoje. Não seja uma pessoa aleatória que não sabe o que quer. Não seja. Seja uma pessoa intencional. Saiba o que você quer. Crie expectativas em Deus. Entende? Jesus veio aqui na Terra cumprir as promessas do Pai. Então Jesus foi intencional. Entende? Vou dizer uma coisa para você. Se você quiser anotar, não sei se vocês costumam anotar aí logo cedo de manhã, no caderno e tal. Eu sempre ando com a caneta, porque às vezes sai alguma coisa eu já anoto. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quem é intencional prioriza as coisas. A mulher do fluxo de sangue, ela priorizou a cura dela e ela foi atrás, ela se movimentou. Quem é intencional tem um rumo. A mulher do fluxo de sangue sabia onde Jesus estava indo, seguiu a multidão e foi, ela teve um rumo. Quem é intencional tem uma ação a ser realizada.
Ela colocou na cabeça que se tocasse em alguma parte da roupa de Jesus, não foi nem em Jesus, na roupa, ela sabia a unção que Jesus carregava. E ela seria curada, e ela foi falando isso enquanto andava. Ela falava isso, a gente leu. Então ela foi intencional, teve um rumo e fez uma ação. Se puder deixar um código aqui para você, vou até escrever aqui também. Aí Vivi já escreveu. Quem é intencional prioriza as coisas. E eu vou escrever aqui, intencionalidade é deixar claro. Quando você é intencional, você deixa claro aquilo que você quer fazer. A mulher do fluxo de sangue queria ser curada, isso era claro. E o que foi que ela pensou? Eu vou atrás daquele que cura. Ela se movimentou. Então, quem é intencional prioriza as coisas, quem é intencional tem um rumo e quem é intencional tem uma ação a ser realizada. Entende? Que maravilha! A tarefa lá do nosso grupo de WhatsApp vai ser boa hoje, porque eu vou querer que você pense em que você está sendo intencional. No que você precisa ser intencional. Eu vou colocar essa atividade lá no nosso grupo de WhatsApp. Vai ser bom, não vai? Eita, coisa boa. A minha intenção é prosperar e que vocês prosperem também. Nesses 40 dias. Nossa intenção é dominar nosso corpo, alma e espírito. E mostrar para eles que nós podemos. E mostrar para você mesmo que você pode. Tá? Para você não cair nas mentiras do diabo. Porque ele sempre vai colocar na sua cabeça que você é incapaz, que você não sabe, ou que você é velha, ou que você tem um déficit de aprender. Entende? O diabo sempre vai colocar alguma coisa que é mentira. Eu vou logo dizendo a você que é mentira. E nesses 40 dias, a minha intenção é provar para você que você pode fazer tudo que você quiser. Basta ser intencional. Seja intencional. A Júlia colocou aí, intencionalidade é deixar claro. Eita! Acho que essa frase aí deixou a Júlia animada. Eliana, amém, amém. Isso, Vivi, Júlia, amém. Isso mesmo. Tá? E agora chegou um momento que nós vamos orar. Eu vou orar aqui por você, por nosso dia. Vou colocar aquela velha fundo musical. Essa música que eu gosto muito se chama Poderoso Deus. Amém, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada a todas vocês que participaram. Vamos ser intencionais. Daqui a pouco eu vou colocar a atividade no nosso grupo de WhatsApp. Tá certo? Grande beijo, fiquem com Deus e amanhã continua o desafio. Amanhã vai ser o 5º dia. Tá bom? Fiquem com Deus e excelente dia. Tchau, tchau.